Sejam todos bem-vindos à nossa audiência do podcast Segurança Online. Hoje com o episódio número 19, aqui contando com a ilustre presença do nosso querido Major Olavo Mendonça. O outro nome eu já acostumei com Olavo Mendonça. Olavo Mendonça, um grande amigo, um policial militar estudioso, bastante disciplinado em termos acadêmicos, e uma pessoa que está sempre buscando novos conhecimentos na atividade das ciências policiais, na questão do seu foco acadêmico, que é o crime organizado e o terrorismo, né? Ele foi professor de um curso de geopolítica aqui naquela fundação do general Rocha Paiva, como é que é? Sagres, né? Isso, eles estão... Na Fundação Sagres. Enfim, está chegando agora de um curso lá na Academia Nacional do FBI nos Estados Unidos. E é um prazer, Olavo, contar Obrigado, com você para batermos um papo sobre a sua experiência lá nos Estados Unidos, sobre os seus livros, sobre aquilo que você está vendo, e um panorama Brasil, para a gente não perder o link com o conceito do nosso programa. Um abraço. Se você tem agora, está à disposição para você fazer suas considerações iniciais. Ô, Coronel, obrigado. Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com o senhor no podcast. Já acompanho o trabalho do senhor aí já há alguns anos. O senhor sempre militando, né, e trabalhando, né, na esfera policial. E também teve uma carreira absolutamente brilhante, fantástica, né, na ativa e agora na inatividade, na reserva como veterano, trabalhando aí pela nossa corporação, né, e pelas corporações do Brasil policiais como um todo. Então, primeiramente, depois desse agradecimento, né, comentar que a gente tem essa trajetória já de praticamente 25 anos, trabalhando pela polícia, Pô, parece que trabalhando... foi ontem, né? Pois é, Coronel, deixa eu ver, né? A minha turma, que é a nona turma de academia, a turma do Dom João VI, nós fizemos o concurso de 1997 97, eu me lembro. e entramos em 5 de maio de 1998. Então já tem uma caminhada longa aí, é uma turma que, graças a Deus, como todas as turmas, claro, né? Mas a nossa turma, que é a turma do coração, tá aí fazendo história, agora chegando também nas primeiras posições já de liderança, já de gestão, né, como oficiais superiores, e graças a Deus fazendo um grande trabalho. Então nós temos esse viés há muito tempo já de estudar, se aperfeiçoar, ter esse foco na atividade operacional, da qual nós passamos muitos anos. Então eu fui oficial do 1º Batalhão, né, cheguei lá como aspirante, ajudamos a Muito fundar... tempo na área logística também, né? Isso. Então trabalhamos lá, ajudamos a fundar a Rotan, depois ajudamos a fundar o GETOP 21, lá do 1º Batalhão. Trabalhamos na área de trânsito, na área de policiamento rodoviário. Trabalhamos na área de tecnologia. Sempre que somos convidados, né? Então, estamos lá na academia também dando aulas, instruções, matérias. Agora o Instituto Superior de Ciências Policiais. Agora eu tenho um grande orgulho, né, de ter feito 2 pós-graduações, que são os nossos cursos de carreira, né? O CAO e o CAE. E para e passo isso, nós investimos bastante também em conhecimento, em livros, em pesquisa, em estudos. Então nós já estamos aí praticamente com artigos publicados tanto na internet quanto artigos, ensaios, mais ou menos uns 100 artigos publicados em diversos assuntos, claro, né? Eu gosto muito também da área de teologia, essa área de tecnologia, armamento, então a gente estuda bastante. Mas como o senhor falou, né, nosso foco principal sempre foi a questão do combate ao crime organizado e ao terrorismo, tanto principalmente nessas questões mais de Está em moda pesquisa. no momento, né? Na verdade, né, Coronel, Nunca deixou de nunca estar. deixou de estar, né? O senhor que tem uma luta também nessa seara aí há muitos anos, o senhor vê que parece que os atores eles só mudam, né? Mas a estratégia e os grupos permanecem mais ou menos os mesmos. E aí nós estamos entrando agora numa fase muito complicada, né? Mundialmente falando. O crime organizado está espraiando, está tendo... Os seus tentáculos estão muito fortes a nível internacional e tudo. Eu fico horrorizado. O Brasil, ao invés de se transformar numa potência industrial, numa potência tecnológica,
está gerando, está criando multinacionais do crime, É, internacionalizando o PCC, Comando Vermelho, e eu fico apavorado para saber onde é que a gente vai parar. e é um problema grave, né? E o É. senhor vê essas questões, porque a gente começa justamente trabalhando nessa questão do campo das ideias, né, no campo do conhecimento mais puro. Porque as pessoas têm uma discussão hoje muito fora de foco. É. Então Muito começa-se. superficial também. É ideológica, né, É. coronel? A gente já conversou, né, várias vezes sobre isso. É um campo interessante da gente estar estudando também, nós, policiais, porque hoje a discussão ela já deixou de ser técnica e acadêmica. Ela tem uma roupagem técnica e acadêmica, mas ou ela é uma discussão de marketing ou é uma discussão ideológica. Então, a gente chega num ponto hoje que a falta de um bom diagnóstico, que é o primeiro passo, é tão importante quanto as ações próprias para trabalhar nesse combate ao crime. Então, o senhor vê, dentro daquela gestão, nós que fizemos a gestão operacional direta, né, como oficial de rua, durante muitos anos, depois como oficial de companhia, né, capitães, e depois eu fui comandante de 2 batalhões grandes aqui no Distrito Federal, o primeiro É. batalhão e o 17º. Batalhão Pioneiro. Isso, foi onde eu comecei a minha carreira, cheguei como aspirante. Na verdade, eu comecei antes, né? A gente como cadete, a gente já fazia Quando estágio eu lá. cheguei aqui, eu fiquei hospedado também no 1º Batalhão, lá na 3ª Companhia. Ali é o nosso batalhão histórico, fundador, e foi uma grande honra à corporação ter dado esse dever e essa obrigação e esse privilégio de ter comandado o 1º Batalhão durante um período muito conturbado, né? Socialmente falando, né? Durante o período que a gente passou lá, estava uma transição, inclusive, de governo e tudo, né? Tanto a nível federal quanto a nível Mas vamos estatal. centralizar. Estou vendo ali a sua garrafinha ali do FBI. Vamos dar uma explorada nessa sua experiência lá nos Estados Unidos. Me conta aí como é que foi, como foi esse approach da PMDF com o FBI. Foi uma coisa que partiu da instituição ou foram deles? Como foi isso? Então, coronel, assim, nós já tínhamos um diálogo, né, já principalmente com a Embaixada Americana, desde 2018. Então, na verdade, desde 2016, 16. nós começamos, eu fui o coordenador do primeiro curso internacional de perícia de trânsito, Uhum. na época do Batalhão de Policiamento de Trânsito, BPTran. Então, nós fizemos um projeto junto com a Embaixada Americana. Esse projeto foi um sucesso. Então, nós trouxemos 3 instrutores dos Estados Unidos para ministrar esse curso de perícia de trânsito, porque o Batalhão de Trânsito tem o seu pelotão de perícia, né, da qual eu era o comandante à época. E nós convidamos outras instituições para participar, né? Na verdade, o próprio embaixada, né, que foi o host. E nós operacionalizamos isso pelo BPTran. Então, nós convidamos ali o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, o próprio pessoal da Polícia Civil, né, os peritos de trânsito também participaram do curso, foi um curso fantástico. E isso abriu várias portas, né? Eu já tinha feito pela Polícia Militar viagens prospectivas aos Estados Unidos da América para a montagem de um projeto de tecnologia no Brasil, então a gente já tinha esse contato, já tinha essa facilidade também com a língua, com a cultura, né? Eu estava sempre ali com essa questão próxima, já tinha feito algumas viagens a trabalho. E aí surgiu essa primeira oportunidade que não foi nem o National Academy, não foi nem a academia do FBI. Uhum. Surgiu ali em 2018 a oportunidade de participar de um programa executivo internacional, que é o AIP. Esse AIP, que é um programa internacional executivo, foi feita a primeira turma. Foi um projeto piloto que se iniciou aqui na América do Sul, onde foram selecionados pelo governo americano, nessa época a Secretaria de Estado, e operacionalizado pelo FBI, 4 policiais por país. E no Brasil foram selecionados um major da PMDF, no caso fui eu, um major da PM de São Paulo, né, o Major Vieira, depois foi comandante, inclusive lá do 11º Batalhão, né, lá da Paulista. Saiu tenente-coronel, hoje está na reserva já como coronel full. E 2 delegados, né? O delegado Rodolfo Laterza, da Polícia Civil do Espírito Santo, e mais um delegado da Polícia Federal, que na época, inclusive, estava nessa situação, né, da Lava Jato lá no Rio. E fomos selecionados esses 4 policiais, representando o Brasil. Cada país selecionou 4, geralmente de uma instituição diferente. E no caso de alguns países, como por exemplo o Peru, que é uma Polícia Nacional Federal única, né? Foram os 4 lá. E foi bem no início, aí começaram as atividades desse treinamento do IP em 2020. A primeira missão, inclusive, em Buenos Aires.
e logo em seguida estourou a pandemia. Então ficou naquele dilema, né? Se paralisava o curso, se andava, se não andava. Acabou que tiveram uma decisão corajosa de manter o treinamento. Então nós tivemos 8 missões ao todo. 3 missões no Brasil, 5 missões fora. E perdemos vários colegas, principalmente da Polícia do Peru. Metade da delegação faleceu, né, de Covid. Uhum. E concluímos a primeira fase, né? Então formamos os 4. O Tássio Musi, né, o delegado da Polícia Federal. Ele estava na época, era o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. O Rodolfo, eu e o Vieira nos formamos. A cerimônia foi no Panamá, terminamos essa primeira fase do EIP. E logo em seguida, eles começaram a trabalhar essa questão tipo de uma formação para instrutores, como se fosse assim, né? Então, nós terminamos ali em 2021, em dezembro. Em 2022, foi feito um treinamento lá já em Washington. E nós participamos desse treinamento em Washington também, com a nossa delegação. E depois foi aberta essa questão como se fosse um processo seletivo, né? A maneira que os Estados Unidos faz isso. E para indicação de um policial brasileiro para participar da sessão 286 do National Academy. Então eu fui indicado já no final do ano de 2022. Aí foi feita uma comunicação oficial pela Embaixada Americana, junto com a delegação da PMDF, né? Onde estava lá o alto comando. E imediatamente começamos a nos preparar, né? Tanto na questão intelectual, física, médica. Foi feita toda uma bateria de exames, eu tive que fazer toda uma série de testes de proficiência na língua inglesa, aquela coisa toda. E um TOEFL, né? Eu já tinha o TOEFL, né? Porque nós já tínhamos aplicado, inclusive, para fora do Brasil já algumas vezes. Então, para a gente já ter o TOEFL, já foi já foi mais fácil, digamos assim, né? Não foi tão difícil. E logo em seguida terminamos todos os testes médicos, físicos, e então fomos lá para os Estados Unidos, para a academia do FBI, que chama-se National Academy, que fica na base dos Marines em Quantico, né? Que o senhor conhece bem. Conheço. Então fica ali na Virgínia, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, e foram 10 semanas de treinamento. A formatação do curso é como se fosse um curso de altos estudos. É como se fosse o nosso CAE, ou CSP, né? Que algumas polícias já chamam de CSP também. E só para oficiais sêniors, policiais já em estágio de comando e chefia, geralmente mais já com bastante experiência, mais de 20 anos de serviço, pelo menos. Com bagagem acadêmica também, né? Exato. E aí são 250 policiais, e eles dão 10% das vagas para estrangeiros. Então são 225 policiais americanos, de todos os estados dos Estados Unidos, até daqueles territórios que a gente nunca tinha ouvido falar, né? Que eles têm umas ilhas. Ilhas Virgens, San John. Eles têm uns lugares assim muito doidos. E aí vem esse pessoal todo dos Estados Unidos, Porto Rico. Todo mundo se reúne lá e eles dão uma vaga para os países países amigos, digamos assim, né? Dos Estados Unidos. Então eles selecionaram dentro daqueles cento e tantos países que os Estados Unidos têm relações amistosas, eles selecionaram 25 países, e desses 25 países eles selecionaram um policial por país. Eu fui representando o Brasil, e é um curso assim extremamente forte, no sentido da parte de investigação, dos módulos, o conteúdo, e nós concluímos o curso com 3 certificações, né? A certificação do National Academy, tem uma certificação também de um módulo só para o pessoal que eles chamam de Internationals, que é o pessoal de fora, que nós tínhamos umas atividades separadas, né, do grupo dos americanos. Inclusive nós visitamos, né, o headquarters, né, o quartel-general do FBI lá em Washington, que era uma atividade só para o pessoal estrangeiro. O pessoal americano ficou meio magoado com essa história, mas era lição de casa, né? É a regra do jogo, mas eles não puderam ter acesso ao prédio. É um prédio de muito limitado acesso dentro de Washington, uma instituição muito séria nessa questão, né, do acesso e tudo. Até que a gente não podia ter nenhum equipamento eletrônico, celular, nada, zero, né, relógio. Então tivemos acesso lá, teve um evento muito bacana lá no headquarters do FBI. E esse foi a nossa segunda certificação. E a terceira certificação é para a Universidade da Virgínia, que tem os créditos acadêmicos, né, que são fornecidos ali, porque as matérias todas têm a certificação universitária, né? Você já está habilitado para um doutorado lá, né? Coronel, então nós já estamos pensando nisso, né?
seguindo os passos aí dos nossos comandantes mais antigos, né? Lembrando também do Coronel Felipe Dantas, que já fez essa caminhada lá também. É, só Então, que o Felipe fez na George Washington, né? George Washington. Então nós estamos tá nesse radar nosso aí. Então a gente está pensando seriamente aí, eu fazer um mestrado, ou fazer um próprio doutorado. Na verdade, eu já tinha aplicado para um doutorado, né, na Universidade Americana já, né, em 2019, 18, 19. Fiquei 2 anos aplicando. E na hora que foi para fechar, veio a pandemia, eles cancelaram, né, as aulas e tudo. Então foi. Doutorado não, PhD, né? O Doutorado é quando é nos Estados Unidos, no Brasil. o PhD. É. Então a gente aplicou para isso e infelizmente naquele momento não deu certo. Aí foi a divina providência, né? A gente precisava passar por esse período de provação gravíssimo, né? Que foi o período da pandemia. E eu estava justamente no período de comando, estava comandando o 17º. Então, graças a Deus que a situação não caminhou, pudemos concluir o nosso período de Nesse comando. período que você passou lá durante esse curso, qual foi a coisa mais inusitada, a coisa mais inovadora que você percebeu dentro da estrutura do FBI? Coronel, por incrível que pareça, são as coisas mais inusitadas, né? Porque a gente que fez tantos cursos aqui dentro da polícia, dentro e fora da polícia brasileira, né? Mas da nossa instituição em si, mas com aquele pensamento nosso de brasileiro, né? Quando eu cheguei lá, eles me deram aquele enxoval, né? O uniforme, equipamento, aquele monte de coisa. Você leva a sério com isso. Isso, né? O programa, né? Tudo impresso. E foi engraçado que eles me deram o que a gente chama de QTS, né? Que é o quadro de trabalho semanal, mas já do curso todo. E era umas 4 folhas de papel A4, impresso numa impressora dessas normais, né? Coloridinho. E aí que vem a grande sacada do americano. Tudo que estava no cronograma, com data e hora, começou naquela hora e terminou no horário previsto. Não teve nenhuma atividade que começou atrasada, que terminou atrasada ou que não concluiu. Então, assim, em termos de organização e outra coisa. Execução, partindo do planejamento. Fantástico. Então, isso aí para nós é um salto, né? Que a gente que já. Eu me coloco também, eu já fui coordenador de curso, né? O tanto que é difícil você A fazer gente cumprir improvisa QTS. muito. E fazer cumprir, né? Aquele QTS, botar o aluno em sala de aula, ter a instrução, depois você ter o feedback. Aí também tem um outro lado, né? Tem uma professora nossa, ela é um agente do FBI também, já bastante experiente, trabalhou em vários casos complicados nos Estados Unidos. E ela teve um dia lá que ela estava bem debilitada, ela estava dando aula com pneumonia, né? Então não tinha esse negócio de atestado também, não. A gente ficou até impressionado. Falei, rapaz, negócio aqui não tem muito essa conversa que tem no Brasil. Que... não. Aí... Então, primeiro isso, o nível de organização deles é muito importante, até porque tinha essa questão da Universidade da Virgínia, né, que tinha que credenciar, qualificar ali os alunos. Então você tinha metade ali praticamente Isso tem dos muito instrutores. policiais que são professores lá. Principalmente a questão policial. As matérias que eram de combate a terrorismo, de perícia criminal, de análise de cenários, essas questões todas, né, gerenciamento de crises, vários módulos que nós fizemos, o que era policial dando instrução. Aquilo que era questões mais acadêmicas, mais teóricas, de gestão de pessoas, gestão de materiais, gestão já eram professores acadêmicos, já eram civis, né? Então, é uma coisa assim, parece que é óbvio, né? Mas para nós é um choque. Porque a visão acadêmica da atividade policial nos Estados Unidos, ela basicamente é própria dos policiais, né? Exato. Tem policial que é professor em universidade, mas é policial. Naquelas matérias específicas. É o criminal justice, né? Então, eles têm o sistema criminal deles, e nós traduzimos para cá, trouxemos para o Brasil como ciências policiais, e o pessoal fica falando como se qualquer um pode falar de polícia. Não, porque tem uma diferença, isso aí vem até do filósofo e o professor acadêmico americano Mortimer Adler. O Adler ele tinha uma questão fantástica, tanto é que ele praticamente sistematizou o pensamento humano num estudo dos anos 50 e 60. Tem uma diferença inigualável entre opinião e conhecimento. Opinião a gente pode ter sobre tudo. Sobre tudo. E o brasileiro é mestre de ter opinião sobre tudo, né? Nosso povo é fantástico. E eu me incluo nisso também. A gente dá pitaco em tudo. Ótimo, não tem problema.
Só que conhecimento é outra coisa. Conhecimento é um campo onde você É um se pensamento especializou sistematizado, organizado, metodizado, comprovado, e experimentado. experiência, que é É, conhecimento técnico, acadêmico com experiência. Não adianta, é aquela história, né? Você vai fazer um voo de 18 horas, você tem 2 aviões iguaizinhos com 2 pilotos. Você tem um piloto que se formou na melhor academia de aviação do mundo, que ele tem 22 anos de idade e tem 200 horas de voo. E você tem um outro piloto que se formou numa academia, né, não tão boa, lá do interior, mas ele tem 40 anos de experiência. É a mesma coisa quando você está doente. Pode ter um médico formado na melhor faculdade de medicina do mundo. Você vai juntar o cara que é o especialista, o cara que tem o conhecimento da área técnica, acadêmica, mas também tem experiência. É a mesma coisa. Por isso que a gente usa aquele termo tirocínio policial, que é portado até da na medicina. nossa época, o pessoal chamava bom senso. Que não deixa de ser a mesma coisa, né? Você tem que ter bom senso. Eu já não aguentava mais de tanto bom senso. Porque a gente hoje, nós que temos, igual por exemplo, por que nós hoje nós temos um lugar de fala, o locus de fala? Porque nós percebemos no início da carreira que só isso não bastava, só ser policial, que nos Estados Unidos é o suficiente, no Brasil não é o suficiente. Então, além da experiência prática de fazer gestão operacional e o trabalho policial na rua, que nós passamos aí pelo menos 15 anos da nossa vida combatendo o crime na rua, fazendo a gestão operacional na A rua. atividade policial nos Estados Unidos, ela é muito pesquisada, ela é muito experimentada e ela tem quase que uma validação em termos de accountability da sociedade americana. Aqui no Brasil não, tem muito empirismo, tem muita, como é que a gente pode falar, é, muito insight pessoal, não tem tanta pesquisa, nem tem tanta validação como tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, tudo é protocolo, tudo é validado por alguma legislação, por algumas autoridades, e aquilo que está no protocolo é aquilo que vai ser feito de verdade. Que Em qualquer lugar dos Estados Unidos. saiu do protocolo, Dá problema. dá problema. Não, e essa é a grande jogada, né? Porque assim. Isso dá segurança tanto para o policial quanto para o cidadão. E para o próprio. A sociedade Quem vai como um fazer todo. o accountability disso, né? Que o accountability é como se fosse um gradiente, né? É você. Uma A responsabilização. responsabilização. É. Só que essa responsabilização, no mindset, na maneira de ver do americano, ela vai proporcionalmente na medida do grau de gestão e de importância que aquele gestor público tem. Uhum. Então, digamos assim, a tolerância ao erro É que o muito americano pouco. médio, a sociedade americana tem, com um policial de rua, que eles chamam de rookie, né? Um Rookie. novato e tal, um recruta, é totalmente diferente No sênior. de um policial sênior, de um comandante, de um chefe. É. Então, é aquela história. Para fazer cumprir a lei e valer a lei, primeiro você tem que dar o exemplo. E você é avaliado o tempo todo. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o lema, né, o FBI, ele tem um mote, né? Ele tem o seu lema lá. Então, ele tem das palavras-chave, que são 3, uma é integrity. E esse integridade, ele não tem muita tradução no seu sentido completo para o português. Porque a integridade, que seria o oposto de corrompido, né? Porque você rompe aquilo que está íntegro. Integridade no sentido deles é você ser honesto e leal em tudo. Em tudo. Então nós tivemos o desprazer, né, nesse curso, de acompanhar um colega de um outro país, já um policial experiente, já mais velho, que ele cometeu um erro imperdoável lá para os americanos. O primeiro erro foi, claro, não ter cumprido as tarefas que ele tinha que fazer, aquela coisa toda, ter saído da academia sem autorização. E quando questionado a respeito, Mentiu. ele mentiu. Isso daí não tem Certo. volta. Aí, como podia criar uma situação internacional, como criou, foi dada uma segunda chance a ele. Deixaram ele o final de semana de molho lá e o chamaram, porque o americano também é essa questão de você assumir os seus erros. E você, para que ele escrevesse, né, assumindo a culpa dos erros, pedindo desculpas pelo transtorno que ele causou, e seria analisado para dar uma segunda chance a ele. Ele, como um policial mais velho e tudo,
e aquela questão cultural própria, né, do país que ele vinha, e, claro, pessoalmente, né, a questão própria da pessoa, ele achou por bem não pedir desculpa, não. Foi embora, E mandado embora. aí, de lá, da sala do diretor, Foi mandado embora, ele com já foi para uma certeza. van, da van para o aeroporto para casa, com uma carta muito bem redigida do Departamento de Estado para o chefe de governo dele lá, informando o que aconteceu. Então, foi um transtorno muito grande isso. Então, a gente sempre soube, principalmente porque eu passei por aquele UIP antes, e já tinha lidado com eles com essa questão do projeto, quando a gente trouxe o curso de perícia de trânsito aqui para a PMDF, essa questão da integridade, de você jogar sempre limpo, sempre A aberto, figura do honesto. policial é integrity mesmo. É isso. A Então, palavra do policial vale porque ele tem integridade. exatamente, é o famoso fé pública. Outra palavra importante que eles têm lá é o fidelity, né? A fidelidade que eles colocam lá é uma lealdade. Então, aquela questão de a instituição jogar contra o seu superior, né? Um ficar puxando o tapete do outro, essas coisas, então isso não existe. Você tem que ter uma fidelidade, que seria uma lealdade, a palavra apropriada para dentro da cultura policial deles seria a lealdade e a coragem, né? Porque não adianta, né, coronel? A gente está careca de ver tantos policiais, agentes públicos, membros de governo, membros dos três Principalmente poderes. a coragem para decidir certo na hora certa e dar na medida certa. E não adianta. Eu já presenciei casos, né, de pessoas assim fantásticas. A pessoa tinha um conhecimento total, acadêmico, técnico, profissional, entendia a situação completa, porque às vezes você não tem as informações todas para tomar uma decisão, e na hora de tomar a decisão não toma. E aí, o desenrolar dessa omissão É uma tragédia. é uma tragédia. Porque nós pecamos, aí vem da teologia, né? Nós pecamos por ação e omissão, e nós cometemos crimes por ação e omissão. Então é impressionante o quanto que, por exemplo, essa falta de coragem para você tomar uma decisão, ela tem impactos assim violentos para a polícia, Para para a a sociedade americana como um sociedade. todo. Então aquela questão da Ele coragem. não permite um gestor não decidir o que tem que decidir. Eles esperam aquele comportamento e ai do gestor que não cumprir aquilo. E ele Do é policial não cumprir. pesadamente responsabilizado. É. Então essa questão também nos impressionou muito. E o senhor também teve muito contato com essa cultura americana, tanto a parte policial quanto a parte de inteligência, porque a gente entra também para essa parte, né, da inteligência. É porque lá a defesa interna é feita pelo FBI, né? O combate interno e o mapeamento das ameaças internas, É tudo por eles. tudo por eles. E é engraçado, porque a gente pensa assim, não, mas o FBI é para dentro, a CIA é para fora, outras agências é para fora. Não. Eles têm uma interconexão que a gente não tinha noção. E a partir de 11 de setembro, Mais ainda, foi criado até o Homeland Security. Homeland Security, né? Pra Homeland isso. Security. Que outra coisa que me deu um choque, um impacto muito grande, e me fez refletir, e que hoje traz um pouco assim de, não é transtorno, um pouco de atrito, né, na minha convivência pós-academia, porque dizer que a gente voltou a mesma pessoa, a gente está mentindo. Obviamente que você muda, você aprende coisas novas, você tem uma nova experiência e aquilo te transforma, né? E você busca trazer o que tem de melhor. Então, uma coisa que me chamou muita atenção foi que, assim, estudo de caso. Então, por exemplo, nossos cursos, até que eu já coordenei, a gente trabalha muita questão técnica, muita questão profissional, e o estudo de caso ele é relevado a exemplos assim abstratos quase, né? Não, estudo de caso é uma coisa séria. Eles só fazem estudo de caso. E é incrível, porque o FBI é uma das forças policiais mais respeitadas do planeta, e o National Academy é considerada a melhor academia policial do mundo. Então, eu soube assim, de centenas de casos de sucesso e a gente, né, estudou vários deles. E os casos de insucesso, porque... Mas eles focam sempre no problema. Então, o FBI passou aquela situação de Waco, né, lá no Texas. Então, foi feito todo um estudo de Waco.
completo, inclusive com os policiais aposentados, são instrutores hoje, que é uma coisa impressionante, e eles não têm papa na língua para, inclusive, responsabilizar quem era o gestor e o operador daquela situação que é uma coisa assim que nos choca, né? Porque não tem essa história de ficar protegendo a A ou B, ou quem tá no carro ou não tava, ou era amiguinho. E eles falam exatamente, foi tudo estudado, foi tudo, né, colocado em relatório final e chegado à verdade. Então eles colocam aquilo ali, depois a gente tem caso da Maratona de Boston, né? Que também é um caso de sucesso, mas também teve vários problemas de gestão naquela Problema situação sério. sérios. E ali eles não poupam ninguém de Ninguém. dentro. Nem ninguém de fora. Mas é engraçado que assim, de fora é citado como um fator adverso, digamos assim. E esse fator adverso cabe ao gestor contornar. O que eles não têm nenhum tipo assim De complacência com o interno. o interno. Olha aqui onde errou. E tanto é que é incrível, porque quando eles foram fazer, inclusive o filme, né, sobre a Maratona de Boston, que é um filme fantástico, e depois o documentário do Netflix, que a gente também assistiu lá, né? Tudo na nossa hora de folga, né? Porque eles só indicam, mas depois a gente foi ver. Era incrível como a fidelidade de algumas coisas que é colocado lá, porque eles escrevem muito. Então a maioria dos agentes sêniores, eles têm Tudo é escrito, tudo é publicado, tudo é feito relatório e tudo é disponibilizado. transparência E total. disponibilizado para todo o sistema policial, não é só para eles. Não. Até porque eles É se consideram, digamos a assim, cabeça do sistema. não que eles tenham aquela arrogância que a gente tem Não. de uma polícia ser melhor que a outra. Não. Não. É porque eles têm mais recursos e porque eles foram O horizonte formados. é federal, né? E eles, aquela questão da. Pra você ver, né? O National Academy surgiu da cabeça do J. Edgar Hoover em 1936. 33 ou 36. 36. E o J. Edgar Hoover formou o FBI à sua imagem e semelhança. Uhum. Então, por exemplo, os livros do Hoover, né, são livros fantásticos, tanto dele quanto dos seus discípulos, né? Então, lá em casa eu tenho uma coleção desses livros. Tem o Comunista Exposto, que foi escrito por um dos braços direitos do J. Edgar Hoover, né? E tem uma edição em português, uma tradução excelente. Quem acabou de ler foi o meu filho, de 18 anos, o Davi. Leu o livro assim, sei lá, em 20 dias. Ficou impressionado. E o livro é dos anos 50. Então, muitos dos problemas que nós passamos hoje, de desinformação, infiltração, guerra irregular, operações psicológicas, o Hoover já escrevia sobre isso nos anos 50, 40. Muito lá atrás. Então, e lá, por exemplo, a maior biblioteca policial do mundo fica lá na Academia do Na Orlando. academia. São 3 andares, né? Inclusive tinha uma seção de livros do Brasil, né? Super interessantes. Tem Né? mais informação do Brasil lá do que aqui. Sério? Impressionante, coronel. Eu fiquei assim, Uhum. embasbacado. E eu tô falando só de publicações. Uhum. Quando a parte documental Aí é mais ainda. de infinito. É. Né? Então a gente que tem acesso ainda à questão lá acadêmica, você vai pesquisar, não tem fim. Porque a produção acadêmica não para. O país que mais escreve, mais pesquisa, segurança pública, a ciência policial no mundo são eles. Disparado. Não tem jeito. Não, e a gente foi, por exemplo, apesar de nós termos essa questão limítrofe no Brasil, que é uma aberração, que é a falta do ciclo completo, que a gente tem absoluta certeza, um dia vai ser superado, porque é uma aberração. E a sociedade, se tivesse funcionando às mil maravilhas aqui em Passárgada, né? Podia até deixar para lá. Mas como não está, como o sistema está em colapso, e o Brasil vive números de guerra civil, né? Porque quando eu citava para os meus colegas norte-americanos e até de outros países em desenvolvimento, os números de homicídios aí eles ficam assustados. E os números de policiais assassinados no Brasil, ninguém acredita. Quase que eles caíram para trás. É. Tem um colega meu, um amigo meu, muito querido, que é de uma polícia estadual americana, né? Que ele é um trooper, que eles são mais militarizados, então eles são a mais semelhança da PM nossa aqui. A gente é mais muito parecido, né? A estética e a ética militar deles é muito forte. Quando eu contei algumas situações desses números, algumas ocorrências que nós participamos, na época nossa de tenente, mais novo. Atualmente. Esse colega nosso, a gente estava no refeitório, ele ficou com o olho marejado e falou assim,
Eu contei dos colegas que a gente já perdeu e tudo. Falou, como é que alguém consegue ser policial no seu país? Ou vocês são todos heróis, ou Tô vocês são doido. loucos. É. Então, naquele momento, a gente nota que a gente vive numa realidade distorcida, que é uma aberração no mundo. Eu tinha colega das Ilhas Maurício, que é o Rakesh, que é um dos comandantes da polícia das Ilhas Maurício, que é uma ilha que fica perto da África ali, Uhum. ali no mar, salvo engano, no mar da Índia, né? Uhum. Não tem comparação os índices criminais que nós temos aqui. O grau de insegurança que nós temos no Brasil. Eu passei lá quando fui para Diego Garcia, Ilha Maurício. É longe. Longe pra caramba. E o senhor vê, né, que É a maior base americana fora dos Estados Unidos. é ali, é um ponto estratégico, né? E agora com a China, mais ainda. Tanto é que uma parte interessantíssima lá do programa, né, do National Academy, são as missões, Condicionais, né? as missões que não são oficiais ali, Uhum. né, que são missões assim culturais e tudo, de conhecimento. Então, nós visitamos a polícia da Filadélfia, né? A Filadélfia foi a primeira capital dos Estados Unidos. Uhum. E ela, depois que a capital mudou para Washington, ela sofreu uma decadência parecida com o que o Rio de Janeiro está sofrendo depois da mudança da Mas capital para cá. a Filadélfia é o berço histórico. Exato. Mas hoje, por causa da crise dos opioides e do fentanyl, é uma devastação que está acontecendo lá. Lá, mas tá mais, eu acho que na Filadélfia, nos Estados Unidos todo. Mas eu acho que onde está a devastação maior é na Califórnia. É porque a Califórnia tem um problema grave de gestão pública, né? A ideologia. Mas no caso da Filadélfia, como é uma capital histórica, e o americano ele tem um orgulho muito grande daquela cidade, Uhum. é uma coisa assim que eles não aceitam tá daquele jeito, é uma guerra, é uma luta. Então nós fizemos a missão na Filadélfia, nós fizemos a missão em Nova York. A Nova York deu uma volta por cima, né, do que era nos anos 70 e 80, e a gestão deles melhorou muitíssimo, e foi uma questão Na conceitual, era né? Brighton, né? É uma William questão Brighton. conceitual. É. Então a gente estudou bastante lá essa questão, foi muito interessante, Hoje Nova York está voltando a preocupar novamente. porque está tendo um problema ideológico. Uhum. Os lugares onde está tendo problema ideológico são os lugares onde a coisa está perdendo a mão. E então nós fizemos uma missão, digamos assim, né, uma visita de cortesia, né, uma visita instrutiva a vários museus, a Washington, etc. Mas nós também fizemos uma visita ao porta-aviões, né, o Gerald Ford, que é o maior navio de guerra do mundo, que inclusive está desdobrado hoje lá, salvo engano, lá próximo ali de Israel, né? Mar Vermelho. Isso. Então, a máquina de guerra americana, É um né, negócio de louco. é uma coisa inacreditável. Para quem não foi lá, não percebeu, não entende. Não, para começar que, igual nós ficamos lá na base dos Marines, né? Que a base dos Marines é uma base gigantesca, de quilômetros de base. E dentro da base dos Marines, que já é um lugar inacessível, A TF e tem a academia do National ATF Academy. e o National Academy do FBI, Uhum. que são instituições de inteligência, de combate ao crime. E é interessante que os Marines, né, nessa concepção, que é uma força de ataque, os Marines, a concepção é uma força de ataque. É a quarta força armada americana. Então, eles, na verdade, são 5, né? Os Estados Unidos têm 5 forças armadas, o Brasil tem 3. Então, você tem, lá nos Estados Unidos, você tem o Exército, a Força Aérea, a Marinha. E tem os Marines, que é separado da Marinha, não, é outro comando. Outra coisa. A Marinha de Guerra é uma Marinha de defesa e consolidação, né, geopolítica, geoestratégica. E os Marines é uma força de ataque. E os Marines, eles têm, apesar de eles terem esse nome de Marines, né, fuzileiros, eles têm tanque de guerra, eles têm avião, eles têm tudo. Tudo. Eles fazem tudo que as outras forças fazem. E a quinta Força Armada Americana, que é a Guarda Costeira, que é uma polícia militar. É uma instituição, força reserva da Marinha, mas eles são considerados policiais e eles são militares na essência como nós, inclusive respondendo ao Código Penal Militar. Foi a pesquisa que eu fiz junto com o professor Felipe, né, lá para o nosso CAO. Então, assim, a experiência que nós trouxemos de lá praticamente muda tudo, né? E fora que a gente criou aquela rede de conexões, de contatos, hoje nós temos praticamente Olavo, no mundo todo, né?
Tá interessante, mas a gente tem que fazer algumas comparações. Você teve o privilégio de conviver no estado da arte da gestão policial no mundo. Eu acho que a experiência americana não tem similar no mundo. Não. Não tem similar. Em todos os aspectos. Conhecimento, Equipamento. equipamentos, tudo, tudo, tudo. A proteção do homem, a proteção do cidadão, a proteção da sociedade. O que está acontecendo com o Brasil depois de você ter vivido essa experiência, digamos, ideal? Você retornando, como é que você chega aqui e constata tudo? Você fez um livro sobre a questão do número da Guerra Civil. O Brasil não vive hoje os ares de guerra civil. Nós estamos caminhando para uma falência total do Estado e nós estamos caminhando para um processo de inversão de valores em todos os sentidos. Como é que você sentiu? O que é que você aguçou em termos de comparação? O que é que você aguçou em termos de absurdo? Coronel, o nosso país, assim, né, é um choque. A gente volta, porque a gente já tinha noção de quão ruim estava a situação aqui. Mas não tinha noção exata. Aí agora a gente tem como falar. Por quê? Porque nós estivemos nessa academia, fizemos um curso superior, assim, né, um curso de altos estudos, e eu convivia com policiais dos Estados Unidos todo e do mundo todo. Eu já tinha escrito, juntamente com o professor Felipe Dantas, que foi meu orientador, um artigo científico comparando o modelo policial brasileiro ao modelo policial americano. Nós publicamos esse artigo em inglês, espanhol e português. Depois, Eu li ele. Inclusive, nós publicamos também livro na edição lá da Última Raça, lá do Tenente Coronel Uhum. Luciano Loyola. Então está consignado em livro também para servir de bibliografia. Então nós já tínhamos uma noção de como é que funcionava. Mas quando nós retornamos ao Brasil, a primeira coisa que chama a atenção é esse absurdo completo da maior força policial do país, que são as polícias militares estaduais, que respondem a 86%, 88% do volume de segurança pública do Brasil, não poder investigar e não poder autuar os crimes. Então, por exemplo, hoje, que nós temos o nosso curso superior na Academia de Polícia, 2 pós-graduações feitas no Instituto Superior de Ciências Policiais e feito esse curso no National Academy e com um módulo específico de perícia e investigação, nós, policiais militares, somos proibidos de investigar crimes. Então é um absurdo que não tem paralelo. Antigamente tinham 2 países no mundo Choca. que tinha essa aberração. Os 2 países resolveram esse problema recentemente. Só sobrou o Brasil. Então hoje não tem condições, não tem sustentação de que um policial militar não possa fazer autuação do crime que ele se depara na rua, porque é incrível, porque nós temos polícias nos Estados Unidos, e aí que vem aquela diferença do sistema policial americano. O foco do sistema americano é no município. São 15.400 agências policiais. Só municipais e estaduais. Não vai botar as federais. Aí já passa 17. Então, assim, todas as polícias. Então, nós temos uma polícia igual a polícia de Nova York, que tem, sei lá, 50 mil policiais. 40 e poucos. Aí eles têm os sworn officers, os non-sworn officers, então vai dar quase 50 mil. Faz o ciclo completo. E eu tinha um colega que era um xerife lá no interior dos Estados Unidos. Na verdade, ele era subxerife. Você não conheceu o Joe Arpaio, não, né? Não. E o senhor vê, uma polícia minúscula. Acho que tinham 8 policiais lá no município, no county, né, no condado. No condado. Faziam o ciclo completo. Eles prendiam, autuavam, investigavam, faziam a perícia. E quando, claro, eles não davam conta, tinham alguma situação, eles falavam com o Estado, a polícia estadual ou a polícia da capital, e eles davam apoio, né? Eles apoiavam ali para fazer uma perícia. O que me chocou quando eu conheci o sistema policial americano foi o número, o volume de integração que eles têm. Total. O crime acontece no condado com 8 policiais. Passou para outro município, já vai para o outro condado,
Pro terceiro já vira estadual. E saiu do Saiu do estado. estado, já vira federal, a coordenação federal. E você aqui ainda vai acompanhando o crime. Você vê quando o cidadão vai lá, gasta no posto com o cartão de crédito, que isso aqui não existe no Brasil. Quer dizer, e hoje o que nós estamos vendo é cada vez mais o Estado brasileiro dificultando a ação da própria polícia. Que é um absurdo. A polícia brasileira tem um grau de independência muito grande em termos dos protocolos legais. Nós temos um livre-arbítrio, no meu entendimento, até exagerado. Porque quanto mais padronizado em termos de protocolo, mais proteção para o policial, mais proteção para todo mundo. Claro. E, inclusive, para estabelecimento da própria doutrina policial. E você vai aperfeiçoando, vendo que dá certo, porque aquilo ali é transmitido como dá na massa do sangue, né? Ninguém sai daquilo. E a gente vê que o cidadão comete um crime em Brasília, foi para o Pará, acabou. Acabou. Ninguém sabe mais nada dele. Não, e agora tem assim, né? O Infoseg, tem essas questões de integração que Mas isso caminha a aí, passo de tartaruga. Né? isso aí já aconteceu nos Estados Unidos em 1929. Em plena depressão americana, os chefes de polícia se juntaram e criaram o Uniform Crime Report, que é o CR. Fazendo o quê? Padronizaram O boletim de o ocorrência. boletim de ocorrência em toda a nação americana. Então, o boletim que é feito no condado X é feito em São É porque com Francisco. os campos sendo E iguais... isso aí é coordenado, a Estatística Pronto. Nacional, pelo FBI. Que eu fiz um evento há um tempo atrás, há uns 20 anos atrás, e eu trouxe o chefe que era o agente especial do FBI, o Gary Lizog, que era o coordenador nacional do Uniform Crime Report. Naquele ano eu, inclusive, fui lá, que ele falou, olha, entreguei pro diretor-geral do FBI e nós estamos indo amanhã entregar para o presidente da República a estatística criminal Que é um evento. do ano, que é um evento, todo janeiro, dia 5 de janeiro, né? É isso. E tem aquela solenidade lá no monumento lá que tem lá em Washington, como é que é o nome lá, rapaz? Tem a fotografia de todo mundo que morreu. Isso, não, é porque tem lá em Washington, tem na Police Week, né? Eles fazem a Noite das Velas e fazem não, tem lá o o evento. Moro que tem o nome de todo mundo que morreu em atividade nos Estados Unidos, todos os policiais. E foi lá essa atividade e eu achei interessante como 17 mil agências policiais são coordenados magistralmente que não escapa um dado. E aquele dado é levado a sério, as políticas públicas são estabelecidas em cima daqueles dados e por isso que eles sabem onde tem o erro, eles consertam o erro e fazem o acerto. E a gente não tem nada disso, pelo contrário, a gente tem cada vez mais policial morrendo, cada pessoas vez de bem mais morrendo. Pessoas de bem morrendo, e o Brasil ainda não despertou para essa tragédia que é a segurança pública. São índices criminais de guerra civil, coronel. A gente está batendo agora, saiu agora mais um estudo foi até as Nações Unidas que consolidaram, né? De novo, o Brasil está entre os números absolutos um dos países mais assassinos do mundo, né? E é uma coisa assim impressionante. Os mais não, mais, né? E se o senhor joga ali 50, 55 mil homicídios por ano, o senhor joga 10 anos, vai dar quanto? O senhor joga 20 anos. Qual guerra pós-Segunda Guerra Mundial tem um número de baixas morreram 17 mil palestinos, está dando uma convulsão mundial. Terrorista. Isso aí não dá nem a metade do que morre no Rio de Janeiro. E é uma situação inacreditável e inaceitável. A gente precisa repensar o sistema policial como um todo. O Brasil precisa ser repensado. Hoje nós vemos um desequilíbrio entre os poderes da República, nós vemos um desequilíbrio no conceito de gestão.
Você falou uma coisa no começo lá que o padrão da administração americana é o município. O foco de tudo. Tudo, é onde mora o cidadão. É. Aqui não, é na União. É na União. E agora, recentemente, foi aprovada uma reforma tributária retirando poder dos governadores E jogando e pra dos cima. prefeitos, jogando para cima. Quer dizer, virou uma brincadeira de compadres agora a distribuição de recursos no Brasil. Então, a gente precisa levar a sério, por isso que existe o podcast, porque a gente precisa despertar na cidadania essa questão da segurança. Levar a sério, porque a gente precisa ir lá fora para entender o quanto a gente está vivendo num sistema desorganizado. A gente está vivendo, como você fala, um estado de guerra mesmo. É Eu um não mundo acho mais de. nem guerra civil, é guerra de fato. Você vê agora um crime organizado intimidando um comandante da aeronáutica. É coisa inacreditável, Você inaceitável um vê o negócio desse. crime organizado fazendo levantamento para assassinar senador da República. E a gente vê ministro do STF proibindo a polícia de fazer operações nas favelas do Rio de Janeiro. A gente vê ministro da Justiça indo na favela com passe livre, quer dizer, qualquer outro cidadão que entra lá é morto. Então a gente está vivendo um estado de anomalia total. E eu fico feliz porque você ainda está novo, você ainda tem que passar essa experiência, você tem que fazer toda essa sua experiência, essa que você teve agora nos Estados Unidos, chegar no cidadão comum brasileiro, mostrar como policial o quanto você está preocupado, o quanto você está assustado, que eu imagino um susto, Não, é uma coisa a absurda. indignação. A gente precisa ver para acreditar que se a gente contar, o cidadão comum não vai entender, porque aquilo está fora da cognição dele. Não, eu tive aula com um dos maiores especialistas dos Estados Unidos na questão de gestão de crises, que é o Vincent Delfonso, Então, Afonso, que eu tem já li. 40 anos de experiência no FBI. E ele já está aposentado há mais de 20, mas ele é professor do National Academy, um cara muito querido. E ele estuda meticulosamente todos esses casos escabrosos, crimes que fogem do usual, né? Ele nunca tinha ouvido falar do novo cangaço, do cerco de cidade no Brasil. Aí eu comentei com ele não acreditou, e assim, no bom sentido, né? Não, o primeiro mundo não vai entender um negócio desse. E aí eu fiz um link, botei o link, fiz um report para ele, botei uns vídeos. Tinha acabado de acontecer um caso, né, ali em Mato Grosso, em Tocantins. Tocantins lá que o pessoal foi para Tocantins e Goiás foram lá e arrumaram a coisa. Aquele crime lá, o cerco da cidade, aquelas imagens da população filmando com o celular, o ataque ao quartel, o ataque aos bombeiros. Aí eu passei para ele, né? Passei pelo e-mail lá oficial, né? Porque a gente não pode ter celular, não pode ter nada, é só pela máquina lá. E aí ele me chamou depois. Falou, não, você vai. É uma coisa que eu nunca ouvi falar, nunca tinha visto isso na minha vida. Você vai fazer uma apresentação para sua turma toda, para sua classe, né? Eu preparei então um PowerPoint, uma apresentação com os vídeos, com tudo. Fiz a apresentação, foi um pouco antes do intervalo. Terminou, não tinha um som na sala. Ninguém. Ninguém, e pessoa do mundo todo, não é só o americano. O pessoal foi saindo assim, vários colegas vieram comentar de novo para mim, falaram assim, isso é inacreditável o que vocês passam lá. E a gente tem uma coisa que a gente tem iniciativas dentro dessa ilha de tristeza que a gente vive. A gente tem iniciativas bacanas, como tem na Polícia Militar, né? Você participou junto com o Nunes e hoje você está lá de novo como instrutor no Instituto de Ciências Policiais. Nós temos na Polícia Militar do Distrito Federal a primeira universidade, a primeira faculdade, dê o nome que quiser, certificada pelo MEC em termos de segurança pública. Está autorizada para fazer curso de graduação
de pós-graduação lato sensu e stricto sensu. E a gente não leva isso para frente. Passamos um tempo aí, quase que numa história mais recente, abandonado, e agora retornou novamente. Estamos retornando. E a gente precisa realmente mostrar essa preocupação, esse grito que a Polícia Militar do Distrito Federal está dando, que a gente precisa fazer uma coisa diferente, mudar, mas mudar para melhor. Quer dizer, a gente tem que falar em polícia de ciclo completo, a gente tem que falar em, pode ser até 10, 15 polícias, o número de polícia não é importante, o importante é que cada uma faça do começo ao fim, entregue para a justiça investigação, comprovação, que a gente tenha 15 mil agências policiais, mas a gente tinha efetividade, accountability na questão da atividade policial. E a gente melhore a questão do judiciário brasileiro, porque a gente está preocupado. Hoje, não se vai mais. A orientação do policial, a intuição do policial na hora não vale mais nada. Ele tem que deixar o policial atirar nele para ele revidar, senão ele é responsabilizado criminalmente. Então, é interessante a gente trazer a sua experiência. Eu centralizei na sua questão de lá para que realmente isso sirva de um alerta, isso sirva de um grito de alerta, partindo da gente mesmo. E agora estão querendo responsabilizar a gente por um golpe de Estado, sei lá o nome que queiram dar, quando na verdade não é nada disso. O Brasil está cheio de narrativa, cheio de história, cheio de confusão, e estão sacrificando reputações institucionais, reputações pessoais, e a gente precisa dar um basta nisso. E a gente tem esses mecanismos, essa experiência. Está aí um garoto jovem como você, já viveu uma experiência dessa. Eu só fui entender isso no final da vida, quando eu fui lá viver outras experiências, vivi essa também. Mas a gente precisa mostrar para o cidadão que ele precisa aprender sobre segurança pública, ele precisa saber o que é que influi, o que é que não influi, a omissão do Poder Executivo, a omissão do Poder Legislativo e do Judiciário, ou o exagero de um desses poderes, o abuso de poder desses poderes, que é que provoca para ele, como cidadão, e para o nosso policial. Eu fiquei feliz de revê-lo, já estava com saudade das nossas conversas, nunca mais a gente tinha conversado, então eu não sabia que você estava lá fazendo esse curso. Obrigado. Mas eu fiquei feliz quando eu soube que você fez, estava aqui de volta. Vamos voltar mais vezes e vamos falar sobre outros assuntos, porque isso aí realmente eu acho que a gente exauriu bastante. Vamos trazer outras questões, vamos falar sobre o Instituto de Ciências Policiais, vamos falar sobre o conceito de ciclo completo, que muita gente fala em ciclo completo, cada um tem um modelo diferente. Então é o agente de polícia brigando com o delegado e vice-versa, o praça brigando com o policial e a gente, enquanto instituição, naufragando e o crime organizado se estabelecendo. Obrigado, já está no nosso limite, então você agora tem a oportunidade de fazer suas despedidas, com já um convite de, no futuro, a gente bater outro papo, continuidade desse papo, que eu achei muito interessante. Perfeito, Coronel. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. É igual o senhor falou, é importantíssimo a gente poder compartilhar essas experiências, porque o policial brasileiro, né, seja os policiais mais jovens, seja os policiais, os futuros policiais, né, aqueles que querem, têm o chamado, têm a vocação, fica vendo um cenário tão complicado hoje, às vezes fica desestimulado, e passar essa mensagem, né, a nossa polícia, o serviço policial, o serviço de servir e proteger, ele é divino, é uma missão, é um chamado de Deus.
E o bom do serviço policial é que você não tem nenhum tipo de rotina, né? Onde que eu ia imaginar lá em 1997, quando eu marquei aquela bolinha no concurso lá para poder escolher o que eu ia fazer na minha vida, que eu ia acabar parando lá na academia do FBI fazendo um curso desse. Tudo isso é oportunidade que a polícia militar e as polícias dão para os seus policiais, né? E o nosso amor à justiça e à verdade vai prevalecer, porque Deus é maior do que tudo, né? E todos. Então vamos lutar pelo nosso país, pelas nossas instituições. E a gente precisa de pessoas boas dentro da polícia, precisa que os nossos veteranos, com sua experiência de anos, sua sabedoria também, estejam sempre passando o conhecimento de uma geração para outra, que é o que o senhor está fazendo aqui. E eu espero estar fazendo também com os meninos mais novos, né? Espero que no futuro a gente tenha Não, oportunidade. você tem um compromisso agora, toda a sua experiência e transmitir, que não adianta morrer com você. Não, isso a gente vai fazer, coronel. E agradecer e nos colocar à disposição aí. Tá bom, um abraço à nossa audiência, abraço a todos. E na próxima sexta-feira, novamente, com o episódio número 20.